20 de maio de 1960, las 7:47 La noite, você tá parado na esquina da rua Garibaldi com a Avenida Chacabuco, bairro de Flores. O ar está úmido. A luz dos postes começa a se acender. Você observa homens de terno atravessando a rua devagar, como se esperassem algo. Eles não conversam, não fumam, apenas esperam. A poucos quarteirões dali, um homem caminha sozinho em direção ao ônibus. Ele o sabe. Mas toda aquela cena foi montada para ele. Cada movimento foi planejado com meses de antecedência. Naquela noite, o Mossad estava prestes a realizar uma das operações mais audaciosas da história da espionagem moderna. Como o Mossad capturou o terrorista mais perigoso do mundo, disfarçado de padre? Aqui, nós não contamos histórias, nós desmontamos operações. E o que você vai descobrir nos próximos minutos vai mudar sua forma de entender o jogo invisível de poder que molda o mundo. O homem que caminhava naquela noite chamava-se Ricardo Clemente. Pelo menos, era esse o nome que constava em seus documentos argentinos. Mas seu verdadeiro nome era Adolf Eichmann, tenente-coronel da SS nazista, arquiteto da logística do Holocausto, responsável direto pela deportação de milhões de judeus para campos de extermínio na Polônia, Alemanha e Áustria. Quando o Terceiro Reich caiu, Eichmann não foi julgado em Nuremberg. Ele desapareceu. Durante 15 anos, o Mossad, menos a agência de inteligência de Israel, rastreou rumores, documentos falsos, pistas fracas. Eichmann havia fugido pela chamada Rattling, rede clandestina, que ajudava nazistas a escapar para a América do Sul, muitas vezes com documentos da Cruz Vermelha e apoio encoberto de setores da Igreja Católica. Em 1950, ele chegou a Gênova, Itália, carregando um passaporte emitido pelo Vaticano sob o nome de Ricardo Clemente, supostamente um refugiado católico. De lá, embarcou para Buenos Aires e por uma década viveu invisível. Mas em 1957, algo mudou. Um sobrevivente do Holocausto chamado Lothar Hermann, que vivia em Buenos Aires, começou a desconfiar de um vizinho. Sua filha namorava um jovem chamado Klaus. E Klaus, certa noite, fez um comentário. Meu pai serviu na guerra. Ele era alguém importante. Hermann começou a investigar e em 1959 enviou uma carta para Fritz Bauer, procurador-geral alemão, e ele próprio um judeu sobrevivente. Bauer, desconfiado de sua própria inteligência alemã, repassou a informação diretamente para o Mossad. E Serareu, chefe do Mossad, recebeu o dossiê em fevereiro de 1960. Ele sabia que capturar Eichmann em solo argentino seria uma violação brutal de soberania. Uma operação ilegal, sem autorização diplomática, sem cobertura oficial. Mas também sabia que aquele homem jamais seria julgado se dependesse dos tribunais internacionais. A missão recebeu o nome oficial: Operação Fanale. Março de 1960. Rafi Eitan, agente veterano do Mossad, desembarca no aeroporto internacional de Ezeiza, Buenos Aires. Ele não carrega armas, não carrega equipamentos técnicos. Ele carrega uma câmera fotográfica e um roteiro de turista. Sua missão: confirmar que Ricardo Clemente é realmente Adolf Eichmann. Durante 3 semanas, Eitan observa a rotina de Clement. Ele mora em uma casa modesta na rua Garibaldi, 14, bairro de San Fernando, periferia norte de Buenos Aires. Trabalha numa fábrica da Mercedes-Benz. Volta para casa, sempre no mesmo horário, sempre de ônibus. Mas Eitan precisa de certeza absoluta. Ele fotografa Clemente de longe, envia as imagens para Tel Aviv. Especialistas comparam com fotos de arquivo de Eichmann. As orelhas, a distância entre os olhos, a curvatura da testa. Mas há um problema. Eichmann usava óculos nas fotos antigas. Agora, não usa mais. A análise não é conclusiva. E Serareu toma uma decisão. A equipe de captura será enviada de qualquer forma. Abril de 1960. 8 agentes do Mossad entram na Argentina com identidades falsas.
Eles não viajam juntos. Chegam em voos diferentes. Registram-se em hotéis diferentes. Usam passaportes europeus, franceses, alemães, austríacos. Entre eles, Ziv Aroni, interrogador especializado, Yakov Gat, segurança e logística. Peter Malkin, agente de campo, seria ele quem tocaria Eichmann pela primeira vez. Eles alugam 3 casas seguras. Uma delas fica na rua Florencio Varela, em Vicente Lopes, outra em Olivos. A terceira será usada como centro de comando. Durante 2 semanas, eles vigiam, filmam, anotam, cronometram. Descobrem que Eichmann desce do ônibus, sempre às 19h40, na esquina da rua Garibaldi, com a Avenida Chacabuco. Caminha 150 metros até sua casa. Sozinho. Sem proteção. Mas 2 dias antes da captura, algo quase coloca tudo a perder. Um dos carros alugados pelo Mossad quebra, o motor falha. Eles precisam de outro veículo imediatamente. Mas alugar um carro novo, de última hora, pode chamar atenção. Peter Malkin toma uma decisão arriscada. Ele compra um Chevrolet usado de um vendedor local. Paga em dinheiro. Não pede recibo. O carro será usado na captura. 19 de maio de 1960. Última reunião de planejamento. Rafi Eitan divide as funções. 2 agentes ficam posicionados, como casal de namorados na esquina, para sinalizar a chegada de Eichmann. Outros 2 ficam dentro do carro, motor ligado. Peter Malkin e Ziv Aroni ficam no ponto de interceptação. O plano é simples. Quando Eichmann passar, Malkin finge estar com um carro quebrado. Aroni pergunta em espanhol. Um momento. Se Eichmann parar, Malkin o agarra por trás e o arrasta para dentro do carro. Tempo estimado de execução: 11 segundos. Existe um detalhe nessa operação que raramente é mencionado. Um detalhe que quase mudou tudo. Eichmann tinha um filho, Klaus. E Klaus costumava encontrar o pai na parada de ônibus. Se Klaus estivesse lá naquela noite, a operação seria abortada. Se você gosta de entender o que realmente acontece por trás das manchetes, inscreva-se agora. Aqui nós analisamos operações que moldaram a geopolítica moderna. Nós desmontamos estratégias e mostramos o que ninguém explica. Agora, vamos ao momento em que tudo acontece. 20 de maio de 1960, las 7:35 de la noche, Rua Garibaldi, bairro de Flores, Buenos Aires. O casal de namorados está no lugar. O carro está estacionado. Peter Malkin está ao lado do motor, fingindo verificar algo. Las 7:40 de la noche, o ônibus chega. Eichmann desce sozinho. Ele caminha devagar, mãos nos bolsos, olha para o chão. Malkin respira ao fundo. Aroni se aproxima. Um momento, senhor. Eichmann vira o rosto. Malkin salta. Agarra Eichmann por trás. Braço no pescoço. Arrasta para o carro. Eichmann grita. Mas o grito é abafado pela mão de Aroni. 7 segundos. Eichmann está dentro do carro. Motor acelera em porta fecha. O Chevrolet desaparece na noite. Eichmann é levado para casa segura, na rua Florencio Varela. Lá, pela primeira vez em 15 anos, ele ouve seu verdadeiro nome, Ziv